ler aqui em Mateus. Deus me deu essa palavra ontem à noite. Deus me deu ontem à noite, lá no culto, na igreja. Quando eu abri, Deus falou, a palavra vai ser mudar, irmão, a palavra. Mas não consegui. Por quê? Porque foi Deus que me deu. Não está na minha vontade, sim, na vontade de Deus. Nós vamos ler aqui em Mateus 18. Quem tiver sua Bíblia em casa, quem tiver assistindo o programa nas mãos de Deus, se quiser acompanhar, pode ficar à vontade. Mateus 18, 16. Que tem como título o mancebo de qualidade. Interessante, aqui na Bíblia mancebo significa jovem. E diz assim: eis que aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, o mancebo chegou para Jesus, né? Perguntou. E ele disse, Jesus disse: por que me chamas bom? Não há bom senão só um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiravam-se muito, dizendo: quem poderá, pois, se salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. E no 27 diz: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nos deixamos tudo e te seguimos, que recebemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assenta no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. A palavra de Deus é bem clara, né? Fala aqui para nós, né? Porque quando aquele mancebo se aproximou de Jesus, chamou Jesus de bom, né? Aquele mancebo chamou Jesus de bom. E Jesus disse: por que me chamas bom? Bom só tem um, que é
o meu Pai, que é Deus que me enviou. E ele disse também que o jovem fez uma pergunta a ele, né? Aí ele disse tudo quanto o jovem tinha que fazer, e o jovem disse: tudo isso eu já faço. Tudo isso eu já faço. Mas quando Jesus mandou que ele vendesse tudo e desse aos pobres, ele não gostou, né? Porque a Bíblia também diz que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração, né? Se o nosso tesouro está nas riquezas, nós amamos as riquezas. Se o nosso tesouro está voltado para o nosso Senhor e Salvador, aí o nosso coração também está voltado para Ele, né? E o mancebo ficou muito triste naquele momento. Por que ele ficou triste? Porque ele não queria desfazer o que ele tinha. Ele achava que ele poderia continuar na mesma vida que ele estava, mas ele queria saber de Jesus se poderia continuar do mesmo jeito e seguir a Jesus. Jesus foi bem claro com ele, como é comigo e com você nesta tarde, e diz assim: se você tiver amor ao mundo, você não tem amor a mim. Se você ama as coisas do mundo, você não me ama. Então Jesus disse àquele mancebo: você vai fazer desse jeito que eu estou lhe mandando, e depois você me segue. E ele se arrepiou, e se arrepiou muito triste. Por que ele fez isso? Porque ele não queria se desfazer do tesouro que ele tinha, das riquezas que ele tinha, para seguir Jesus. E muitas vezes a gente tem que renunciar a nós mesmos, porque nós não podemos seguir Jesus de qualquer jeito. Nós temos que renunciar ao mundo, temos que renunciar às coisas que o mundo oferece. E esse mancebo não queria renunciar. E ao mesmo tempo Jesus disse: é muito mais fácil, né? É difícil, né? É mais fácil as pessoas que estão voltadas para mim, me seguir, do que aquelas que não estão, que estão mais voltadas para o mundo, né? Porque elas deixam de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do inimigo, né? Muitas e muitas vezes elas se dão mal, porque às vezes elas até confundem, né? Às vezes elas não sabem identificar a voz do Senhor e a voz do inimigo, né? E quando a gente se volta para Deus e procura ouvir a voz de Deus, aí as coisas funcionam bem melhor. E aquele mancebo disse que ele já tinha, desde a mocidade, que fazia tudo aquilo, né? Disse o mancebo: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta? Aí foi quando Jesus mandou ele fazer tudo aquilo e deixar e seguir ele. E o mancebo, ouvindo a palavra, retirou-se, né? Muito triste. Por quê? Porque ele não queria, né? Deixar aquela vida que ele vivia, né? Para seguir a Cristo. E os discípulos. E aqui no 24 diz assim, Jesus falando: outra vez eu digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque Jesus falou isso. Porque as pessoas que têm um poder aquisitivo bem maior acham que não precisam de Jesus. E todos precisam de Jesus, porque Jesus veio para salvar todos. Ele não faz acepção de pessoas. Então essas pessoas que estão amando as riquezas, elas estão pensando que estão certas, mas elas estão agindo totalmente errado, porque não é assim que a palavra de Deus nos ensina, né? E ele disse, então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar o rico, porque o rico ele ama o dinheiro, ele passa a amar o dinheiro e as coisas que o mundo oferece, e ele não quer renunciar ao mundo e nem o que o mundo lhe oferece para seguir a Cristo. E aqui no 25 diz: e os discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muitos, dizendo: quem poderá, pois, se salvar? Até os discípulos ficaram, né? Eles ficaram curiosos. Depois que Jesus falou aquilo para aquele jovem, os discípulos que estavam ouvindo, esses discípulos ficaram meio, né, assustados, né?
E Jesus disse, olhando para ele, disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Por quê? Porque para o homem é ilimitado. O homem não tem o poder que Deus tem. Por quê? Para Deus tudo é possível. Porque o nosso Deus que tem o controle nas mãos, é quem manda em tudo, é quem manda em todo, é quem manda no céu e manda na terra. E o poder do homem é limitado. Ele não tem o poder que Deus tem. Então, ele diz assim: para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Por quê? Também tem um detalhe bem importante. Porque as pessoas às vezes dizem assim: eu nunca vou aceitar Jesus, eu nunca vou ser um crente. Mas eu aconselho a vocês, não diga isso, porque a palavra de Deus nos confirma que não somos nós que escolhemos a Deus. É Deus que nos escolhe. É muito importante. É muito importante. Porque às vezes a gente pensa de uma maneira, mas Deus pensa de outra. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E as nossas vontades não são as vontades de Deus, e nem as de Deus são as nossas. É totalmente diferente. As de Deus é de Deus, e as nossas somos nossas. E somos limitados. Agora o nosso Deus não é limitado. E tem muita gente que quer limitar o poder de Deus e nunca vai conseguir. E aqui no 27 diz: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, e o que recebemos? Olhe só como é que as pessoas agem, como é que as pessoas pensam, né? Ele ficou curioso, né? Por quê? Porque quando Jesus estava explicando tudo para aquele jovem, os discípulos estavam ouvindo. Olha só o que foi que Pedro perguntou. Tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos. Porque tem muita gente, irmão, que tem interesse, muita gente, não é pouca gente, não, é muita gente, tem interesse na bênção de Deus, mas ele não quer o abençoador. Tem muita gente que diz que ama a Deus, mas ele não ama a Deus de verdade. O coração está longe, o coração está muito longe. Porque quem ama a Deus é diferente, ele obedece, ele procura fazer a vontade de Deus. E ele aqui já estava com interesse, né? Ele já estava interessado em alguma coisa. E com o nosso Deus não funciona desse jeito. Primeiro nós fazemos a nossa parte para Deus fazer a dele. A gente tem que se chegar para Deus, para que Deus se chegue para nós. Por quê? Porque o nosso Deus, ele sabe tudo sobre as nossas vidas. Só que ele quer ver as nossas atitudes. Deus quer saber se a gente quer compromisso verdadeiro com ele ou não. Porque o nosso Deus, ele sabe todas as coisas. Ninguém consegue enganar a Deus. Não consegue. Aí Jesus disse-lhe: em verdade vos digo, que vós que seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assenta no trono da sua glória, também vos assenteis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só, porque a palavra de Deus nos confirma que nós vamos ver o nosso Cristo face a face. Vamos sentar na mesa com Ele. E muita gente, irmão, não acredita nisso. A palavra de Deus nos confirma que nós, se permanecermos com Deus, sendo fiel a Deus, fazendo a vontade de Deus, caminhando com Deus verdadeiramente, nós vamos conseguir tudo isso. E não é para fazer só uma boa parte, não. É para conseguir, é para continuar seguindo a Cristo. Não é para seguir um tempo e parar, não. E diz assim: tudo que tiver deixado, todo aquele que tiver deixado, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes, tanto herdará a vida eterna. Olha só, porque Jesus quer que a gente abandone tudo
e siga a Cristo. Por quê? Porque é com Cristo que nós vamos ter a vida eterna. Isso aí é garantido. A palavra de Deus nos garante. E diz assim: porém muitos serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Por quê, irmão? Porque tem pessoas que é assim. Ele aceita Jesus, passa um tempo seguindo Jesus e depois ele para na caminhada. Eu quero dizer para você nesta tarde que se você estiver afastado, volte logo. Volte logo enquanto a porta está aberta, enquanto essa porta não se fecha. E se você já teve uma experiência com Deus, não fique afastado. Não faça isso, eu lhe aconselho você voltar. Porque com Cristo nós não temos decepção com o nosso Deus, com o nosso Cristo verdadeiro. E tem pessoas que elas deixam, elas se afastam e com o tempo elas conseguem voltar. Elas começam a se aproximar de Deus e com o tempo elas conseguem voltar. E tem outros que não conseguem. E tem pessoas que passam tempo, muito tempo, e diz assim: eu já estou velho para aceitar Jesus. Eu não preciso de Jesus. Eu tenho Jesus. Mas tem Jesus do jeito dele. Mas não é do jeito dele, é do jeito que Jesus quer. E tem pessoas que aceitam e permanecem. Muita gente aceita Jesus e permanece. Esse aí vai até o final. Então tem uma grande diferença aí. Se aquele que aceitou Jesus, ele aceitou primeiro, ele se afastou e ele voltar, e ele se arrepender, o nome dele vai ser reescrito no livro da vida. E aquele que ainda não aceitou Jesus, procure aceitar, procure se aproximar de Jesus, porque ele está de braços abertos, lhe esperando, e está lhe esperando para lhe dar uma nova vida, ter um novo compromisso. E com aquele que se afastou, também Jesus quer voltar ao compromisso que antes ele tinha, que não está tendo agora. E aqui na Bíblia diz assim: Jesus veio para que fins? Para que fins Jesus veio? E conforme está escrito em Mateus, ele veio para cumprir a lei. Por quê? Porque ele estava cumprindo o mandamento do seu pai. Ele estava cumprindo. Ele veio morrer na cruz por mim e por você. Ele veio cumprir o mandamento. E ele conseguiu. Com muito sofrimento, né? Com muitas dores. Mas ele conseguiu. E hoje nós estamos tendo o privilégio de ter a vida eterna se continuarmos servindo a Cristo. Verdadeiramente, né? E diz assim: revelar a mentalidade dos homens. Por quê? Porque os homens pensam uma coisa. Mas não é do jeito que os homens pensam, é do jeito que Deus quer. Não é do jeito que o homem quer, é do jeito que Deus quer. E manifestar o seu nome, sobre todas as nações. Por quê? Porque ele disse que veio manifestar o nome dele sobre todas as nações. Porque todas as nações passam a conhecer um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que tem o controle nas mãos, né? E ele manifesta sim o seu nome em todas as nações, porque ele é poderoso e ele pode fazer isso. E ele diz aqui: edificar a igreja, salvar o perdido. Porque tem muita gente que acha que tanta coisa errada que já fez, que Jesus não quer nada com ele, mas quer sim. Porque no momento que você se arrepender do que você fez errado, que desagradou a Deus, Deus também vai lhe perdoar e vai ter um encontro verdadeiro contigo. Dar a sua vida em resgate de muitos. Por quê? Porque Jesus veio morrer na cruz para que todos tivessem direito à salvação. Jesus veio para todos. Agora nem todos querem Jesus. Derramar seu sangue puro para remissão dos nossos pecados. Por quê? Quem fez isso, irmão, foi só Jesus. Ninguém quer mandar o seu filho, o seu único filho, para derramar o seu sangue pela
Só Deus que teve, Jesus teve esse privilégio de vir, né? Morrer por mim e por você naquela cruz e derramar o seu sangue por todos, né? E eu vejo que as pessoas, tem muita gente, irmão, que precisa, né? O irmão Eduardo estava contando um testemunho aqui muito bonito, né? Para fechar aqui. O irmão Eduardo estava contando aqui, né? Um jovem da nossa igreja. E ele estava contando que Deus curou ele. Mas nosso Deus, ele cura mesmo. Ele fez um milagre na vida do irmão. E ele faz um milagre na sua vida também. Assim você creia. Porque se você crê, você também vai ter esse privilégio. Amém?